Olá, Brasil e o mundo! Eu quero fazer apenas um pequeno comentário a respeito de um filósofo, cidadão alemão que nasceu na cidade de Treves, na Alemanha. E nós estudamos na escola que ele foi um homem que se incomodava, né, com as injustiças sociais. Eu não quero me alongar de forma nenhuma, mas eu só quero num pequeno estudo que eu tenho aqui, ler muito pouco a respeito desse que pouca gente sabe que esse camarada foi cristão. Na verdade, o nome verdadeiro, completo dele é Karl Friedrich Marx. Acho que é isso. Não me perdoe se eu não soube pronunciar corretamente. Pois bem, esse camarada ele foi o pai intelectual do marxismo, né? Chama-se marxismo porque ele foi filósofo e a ideia surgiu da cabeça dele. Então, ele nasceu em 1818, eu acho que mais ou menos quando Dom João VI veio para o Brasil, ou já estava no Brasil, nas guerras napoleônicas, né? Foi quando Dom João veio para o Brasil, né? E foi mais ou menos naquele período, né? Então, ele nasceu em 1818 e morreu em Londres, na Inglaterra, em 1883. É fácil fazer essa matemáticazinha. Ele morreu com 65 anos de idade, né? Morreu jovem, eu estou com 67. Pois bem, aqui na verdade, um pequeno comentário que eu estou fazendo, com auxílio aqui de um pequeno estudo que eu tenho sobre isso. A gente no Google, não sei, procura-se alguma... algo a respeito de Karl Marx, você vai encontrar muita coisa, mas não encontra que ele foi cristão. O pai dele era judeu convertido ao cristianismo, não sei qual a denominação ele pertencia, talvez a luterana, e Karl Marx, ainda muito criança, era bastante religioso e tinha um pressentimento muito forte da sua fé. Seus pais, como eu já falei, eram judeus convertidos, não sei a qual denominação. Marx, mesmo quando criança, fora batizado numa igreja protestante na Alemanha. Após se formar em filosofia, ingressou no jornalismo e na política. A própria religião, segundo ele disse, entre aspas, uma vez, né? Ele diz que com as considerações de um jovem na escolha de uma carreira, entre aspas, ele disse o seguinte: a própria religião ensina-nos que o ideal é que todos lutem para alcançar sacrifício, porque ele se sacrificou-se a si próprio pela humanidade, e quem ousaria contradizer tal afirmação? Então está falando aqui do Senhor Jesus Cristo, né? E quem tal poderia contradizer tal coisa, né? Mas houve uma mudança radical na vida de Marx. Vamos lá. Se escolhermos a posição na qual podemos realizar o marxismo por ele, então não poderíamos nunca ser esmagados pelas responsabilidades, porque elas são apenas sacrifícios feitos em favor de todos. Quando terminou o seu curso ginasial, foi feita a seguinte anotação em seu certificado sob o título, entre aspas, conhecimento religioso. Então veja bem como é que a coisa de certos indivíduos toma rumos diferentes, né? O ser humano ele é influenciado. Num tempo você pode seguir a determinada filosofia e de repente se abandonar tal filosofia. Ou a religião, abandonar a religião e seguir uma filosofia, foi o caso aqui do Marx, né? Então, seu conhecimento de fé e moral cristã é bastante claro e bem fundamentado. Até certo ponto conhece também a história da igreja. Aí vem o segundo ponto, né? Uma grande mudança radical na vida do Marx. Então, muito tempo depois de ter recebido o tal certificado, algo inexplicável aconteceu na vida de Marx. Antes mesmo de adotar e esposar convicções socialistas, no ano de 1841, através da influência de Moisés Hess,
ele se tornara profundamente e veementemente antirreligioso. Olha só, eu já vi um comentário, não vou falar o nome da pessoa, eu sou inscrito no canal dela, mas ela disse que o Marx ele foi satanista. Eu pesquisei. Aí se a gente pesquisar no Google não encontra muitas essas informações. Talvez encontre, né? Ou eu não encontrei porque não pesquisei bastante, né? Mas na realidade o camarada mudou de posição, essa é a realidade. Pois bem, nessa época ele escreveu num dos seus poemas, entre aspas, desejo vingar-me daquele que governa lá em cima. Agora você veja bem como é que a coisa foi, né? E daí em diante a coisa não é fácil, né? Eu vou sair pulando por aqui um pouco esse estudo, né? Vou ler aqui onde eu sublinhei. Pois bem, é o resultado de quem tem maus companhia. Diz que quem anda com pouco, farelo come, não é isso? Pois é. A guerra de classe, vamos falar da guerra de classe rapidamente. O marxismo aplica a guerra de classe à humanidade seguindo o seguinte raciocínio. A humanidade está dividida em duas forças que se opõem, operários e patrões, ou chefes e subordinados. O operário é a força chamada tese, entre aspas, enquanto que os patrões são a força racionária, antitese, entre aspas, né? A guerra eterna entre estas duas classes. O resultado final será a tese vencer a antitese e a classe trabalhista destruir o sistema capitalista. Será que vai? Você sabe o que eu acho? Essa ideologia, ela se alimenta do capitalismo. Isso já foi provado, não há como, né? Dispensa comentário. Com relação ao proletariado e o capitalismo, vamos lá. Na dialética materialista do marxismo, a classe operária é chamada de proletariado. Todos os demais compõem a burguesia ou o capitalismo. O que o marxismo chama capitalismo não é somente os ricos, comerciantes, industriais, mas todo o sistema denominado de religiões, igrejas evangélicas e católicas. Segundo Marx, a religião é uma espécie de travesseiro sobre o qual o crente está a dormir a fim de não se enganjar na luta contra os exploradores, na esperança de ter uma vida num além que nunca chegará. Pois é, o cara conhecia tanto, acreditava tanto, e de repente o cara foi influenciado de uma forma por alguém que ele abandonou toda a convicção, né? Portanto, é ensino básico do materialismo. O homem, para viver bem e dirigir seus destinos, é preciso destruir primeiramente a religião e a propriedade privada. Tá? Agora aí você pensa por si só, vou parar por aqui, pensa por si só, por que é que aqui no Brasil, e eu acho que na América Latina, em muitos países da América Latina, luta-se tanto para se destruir a propriedade privada e a religião judaico-cristã. Porque esse povo não quer saber de Deus. Essa é a realidade. Fica aqui esta palavra e depois eu comento em outro vídeo.